Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma aula do nosso grupo de redação. Mais um tema, mais um assunto, mais um eixo temático de discussão aqui. Eu não sei quando, não sei em que momento você vai ver essa aula, mas não importa. O tema da aula de hoje é cultura do estupro no Brasil. Repetindo, a leitura do comando de redação com muita atenção. Cultura do estupro no Brasil. Confesso que eu pensei bastante se eu deveria abordar esse tema aqui no grupo, se deveríamos comentar esse tema numa aula de repertório sociocultural. Pensei e acho que sim, acho que devemos abordar diante da problemática que existe e que persiste no Brasil, não hoje, é algo que vem de alguns anos. Então, espero que nessa aula, ainda que seja um tema delicado, não é um tema simples de abordar e não é um tema simples de fazer uma aula com esse repertório. Mas, de qualquer forma, de qualquer modo, espero que seja uma aula interessante nesse sentido, que a gente possa aprender alguma coisa com isso, tá? Em relação aos nossos textos motivadores, texto 1, texto 2, texto 3, texto 4 e a nossa proposta de redação. O primeiro passo é pegar a nossa caneta amarela, né, no dia da prova, caneta preta de vocês, marquem, sublinhem, rabisquem, né, o tema com muita atenção, e as palavras-chave, né, cada uma das palavras que compõem o nosso tema. Aqui a gente está falando de cultura, a gente está falando de estupro, estamos falando de Brasil. Cabe fazer um pequeno apontamento aqui. Na aula, eu já vou mencionar na sequência, né, após realizarmos a leitura aqui dos textos motivadores, eu vou mencionar isso, mas já vou adiantar que nessa aula eu quero falar um pouquinho sobre violência contra a mulher, que foi um tema, né, a persistência da violência contra a mulher no século XXI é um tema que caiu no Enem. É um tema, então, nesse ponto específico, não repetiria um comando, né? Porém, pela importância do tema e pelas diversas questões que envolvem um eixo temático, violência, um assunto, violência contra a mulher, e um tema que a gente vai ver algumas opções, eu acho importante comentar desse tema, né? Então, por isso que eu também fiz essa escolha. Cultura, costume, comportamento, hábito, conduta, atitude, maneiras, modos, procedimentos, procederes, ações, reações, atuações, práticas, papéis, praxes, manias e vícios. Estupro, violação, abuso, defloramento, desfloramento, né, forçamento e atentado. Brasil, tradicional, nacional, Estado, com letra maiúscula, né, pátria, brasileiro, nação brasileira, brasilense e Brasil. Então aqui, diferente de alguns outros comandos de redação, a gente tem cultura do estupro, na verdade aqui já é o nosso eixo central de discussão, e a gente tem Brasil como localização geográfica. Novamente, repetindo, a gente tem uma indicação argumentativa, um eixo central e uma localização geográfico-temporal. Aqui, cultura do estupro é o nosso eixo central de discussão, né? Na verdade, aqui, a indicação argumentativa, que são palavras como em questão, em debate, consequências, causas, essas indicações não estão explícitas nesse comando, mas aqui temos o eixo central, né, a cultura do estupro, que isso deve ser comentado na nossa redação, numa localização geográfica Brasil, certo? Texto motivador 1, tá? São três textos, tanto o texto 1, né, quanto o texto 2, quanto o texto 3 e quanto o texto 4, são textos recentes, tá? O texto 1, ele fala sobre uma questão envolvendo aí uma consequência do estupro, né, que é o estresse pós-traumático, né? Essa matéria é um pouco mais generalista, ela não fala somente disso, mas a gente vai fazer a leitura da matéria aqui. A cada 11 minutos, uma pessoa é estuprada no Brasil, segundo dados no 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse anuário a gente vai utilizar na aula como repertório sociocultural, uma vez que traz diversos dados, né? Acontece que esse relatório leva em conta apenas os casos registrados em boletins de ocorrência, e a estimativa é de que a denúncia ocorre em apenas 30% dos crimes, ou seja, 70% aqui com uma subnotificação. Então, na verdade, calcula-se que aconteça um estupro por minuto, certo? Diante desse cálculo aqui, com uma subnotificação, segundo a matéria, de 70%, né? As consequências da saúde das vítimas, aqui já pulando, né, falando de outro aspecto no mesmo texto,
as consequências da saúde da vítima são inúmeras e atingem os aspectos físico, psicológico e econômico. Então, 3 aspectos: físico, psicológico e econômico. De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos e de Notificação, o SINAM, do Ministério da Saúde, em 23,3% das vezes, as vítimas desenvolvem estresse pós-traumático, condição marcada pelo nervosismo exagerado. O transtorno de estresse pós-traumático, que na psiquiatria se chama de TEPT, né, no DSM, que é um livro básico que reúne as desordens de saúde mental, o TEPT é uma série de classificações para que tu inclua um transtorno de estresse pós-traumático. Aqui na matéria, ele só menciona a questão de sofrer estresse pós-traumático. Eu não sei se, de fato, quem fez a matéria vinculou essa questão com o transtorno de estresse pós-traumático. Então, só estou fazendo esse pequeno resgate, porque uma vez que seja transtorno de estresse pós-traumático, alguma série de questões que devem ser, segundo o DSM, confirmadas para um diagnóstico, certo? Além de transtornos como depressão, fobia, ansiedade, a vítima se torna mais suscetível a abusar de drogas e tentar o suicídio. Sem falar que no momento do crime podem ocorrer danos físicos, como lesões, que ela menciona lesões genitais decorrentes da força física, como fraturas. O relatório do SINAM ainda mostra que 7,1% dos registros de estupro comido em gravidez indesejada. Esse já foi um tema que discutimos no início do ano, gravidez na adolescência, maternidade precoce. Já o risco de a vítima contrair uma doença sexualmente transmissível, uma DST, é de 16,58%. Então, é um texto um pouco geral, ele tem diversos aspectos aqui, que só na leitura do texto motivador vocês já poderiam direcionar a argumentação de vocês. Como mencionei, antes de fazer a leitura dos textos motivadores, ele é um tema delicado, obviamente. Então, cabe a você, aluno, cabe a você, aluna, destinar, uma vez que o comando é um pouco mais aberto, destinar qual vai ser o caminho dessa cultura do estupro que você vai mencionar no texto. Então, aqui, nesse texto 1, tem a questão da numeração do tempo, tem a questão da subnotificação, com 30% a 70%, tem a questão das consequências do estupro no âmbito físico, no âmbito psicológico, no âmbito econômico, dando um aspecto específico, que seria o estresse pós-traumático aqui. Menciona de forma muito breve a questão da depressão, fobia e ansiedade. Fala uma outra questão, que seria uma outra consequência, que seria o abuso de drogas e a tentativa de suicídio, lembrando que, tentar o suicídio é diferente de fazer uma ideação suicida, a tentativa de suicídio é diferente de uma ideação suicida. Ainda menciona a questão das lesões, e aí menciona, por fim, a questão da gravidez indesejada e a DST. Então, olha só, através da leitura desse texto, não, mas esse texto não vai aparecer numa redação nenhuma, uma vez que ele tem muitas informações, e acredito que esse texto não possa cair, Léo, tudo bem. O objetivo desse texto aqui é para alertar vocês da problemática e, diante dessa análise de problemática, direcionar alguns caminhos que vocês poderiam tomar nesse texto, certo? Aqui fala da apresentadora do programa Bom Dia Brasil, da Globo, do Grupo Globo, Ana Paula Araújo, de 48 anos, uma jornalista, que ela lançou no ano de 2020, um livro chamado... o nome do livro, onde é que está? É sobre abuso, Então, vamos ler aqui a matéria. A apresentadora do programa Bom Dia Brasil, a jornalista Ana Paula Araújo, de 48 anos, perdeu a conta das vezes em que foi apalpada em locais lotados, é o que diz a matéria. Numa delas, tinha 18 anos e estava saindo da faculdade de Niterói, região metropolitana do Rio, com uma casa da tia, na Vila da Penha, Zona Norte, quando acordou no ônibus com a mão de um passageiro em sua coxa. E o rosto do homem quase colado ao seu, sua reação foi xingá-lo e mandá-lo viajar em pé. Antes de continuar a leitura do texto, eu sou homem, nunca passei por isso. Então, para você, aluna, que talvez esteja vendo essa aula, que já tenha sofrido isso, e a probabilidade que isso tenha acontecido no Brasil, eu acho que é uma boa possibilidade de você ter passado por algum momento desse. Então, faço um pequeno recorte aqui, peço desculpas se em algum momento isso ofender você, mas eu trouxe aqui porque
choca bastante, né? Choca bastante esses relatos, assim. É uma pena que isso aconteça, né? Muito lamentável e só esperando recorte aqui. No decorrer das 320 páginas da obra, sua primeira, tá? Então, é o primeiro livro dessa jornalista, resultado de 4 anos de pesquisa sobre o tema e mais de 100 entrevistas com vítimas, familiares, criminosos, psiquiatras e diversos especialistas no assunto, que são histórias desoladoras, como o caso do estupro coletivo praticado. Esse aqui foi bem famoso, né? Saiu na mídia, também um caso lamentável, praticado por 3 adolescentes, tá? 2 de 16 e 23 anos, contra uma jovem grávida de apenas 15 anos, que ainda assistiu o pai de seu filho ser degolado em Urici, no Piauí, tá? A jornalista ficou de frente com os criminosos e ela disse assim, eles falavam com tanta frieza que ficou com medo, né? Diante desses relatos pesados, ela teve que voltar a fazer terapia, ela menciona, né? E ela disse que não ia deixar a própria filha de 14 anos ler a obra, tá? Se eu não me engano, ela tem 2 filhas, ela disse que ia dar o livro para a segunda e se a mais velha achasse, né, condizente, ela passaria o livro para a primeira. Os homens têm que ser educados a respeitar as mulheres e aprender o que é consentimento. Então, aqui mencionando o que é consentimento. Tá? Como eu disse, pessoal, é um relato aqui, né? Talvez, né, seja um relato até muito banal, mas até no momento que eu falo que é banal, a gente está banalizando algo que é muito, né, que é muito danoso, né? Mas eu nunca passei por isso, então eu não sei qual é o sentimento de passar por isso, mas obviamente é sem comentários, né? Texto 3. Expose, né? Aqui é um termo, pessoal, novo, recente. Como denunciar casos de abuso e assédio nas redes com segurança. Então, o tema, ele menciona a questão do estupro, mas abuso, assédio estão aí, digamos, num assunto que é violência contra a mulher. Então, eu trouxe aqui também uma matéria que diz que desde o final de maio, jovens de todo o país têm usado as redes sociais para denunciar aí violências sexuais de gênero com a hashtag Expose, seguida do nome da cidade em que vivem. Há relatos de estupro, assédio sexual, inclusive por parte dos professores, importunação sexual, entre outras denúncias de abusos a quais elas foram submetidas. Elas foram submetidas. Léo, eles são submetidos à cultura do estupro? Os homens também sofrem? Resposta, sim. Só que, como a gente vai ver algumas pesquisas, a porcentagem é muito menor. Então, basicamente, quando a gente menciona a cultura do estupro no Brasil, nós estamos se referindo, infelizmente, às mulheres em quase sua totalidade. Expose é um termo usado no meio virtual para justamente expor um caso ou uma pessoa que cometeu um abuso, mas que até então se mantinha em segredo, tá? Então, esse abuso acontecia, mas estava mantido em segredo. Então, aqui é uma exposição do abuso, né? Segundo especialistas ouvidos por Universa, né, que é esse blog aqui no UOL, uma ação conjunta como essa pode dar mais força para a mulher fazer uma denúncia formal, tá? Ou ainda, ao ver que outras pessoas passaram pelo mesmo e receber mensagem de apoio, a atitude pode ajudar a vítima a começar a trilhar o caminho para superar o trauma. Lembram da matéria 1, questão do estresse pós-traumático? Elas ressaltam, porém, que dependendo da maneira como o relato for feito, pode haver uma margem para a abertura de um processo nas esferas civil e criminal contra a pessoa que relatou, mesmo que ela tenha provas do crime que sofreu, é importante que a denúncia nas redes sociais seja feita de acordo com ditames legais para que a situação não se inverta e que a vítima não vá para os bancos dos réus. Então, olha só, o que diz essa matéria 3? Que há, através das redes sociais, né, através das redes sociais, também em movimento para denunciar isso. Ao mesmo tempo, ela menciona, né, que tem que se tomar cuidado da forma que vai ser feito esse relato. Tá? Então, esse é o nosso texto 3. O texto 4, para finalizar os textos motivadores, a coletânea, né? Violência contra a mulher aumenta 44,9% durante a pandemia em São Paulo, notícia da Agência Brasil de 2020. Estamos passando por um momento pandêmico, em que os casos principalmente em violência doméstica, né, aumentaram bastante. Hein? No contexto da pandemia, em São Paulo, o número passou aí de 6.775 para 9.817 na comparação entre março de 2019 e 2020. Então, em um ano, houve um acréscimo importante. Né? A quantidade de feminicídios também subiu no estado, passando de 13 para 19. Tá? Apesar de ter se confirmado a multiplicação dos crimes em diversos pontos do país,
Formalizar a denúncia, as autoridades policiais têm sido obstáculo. E formalizar a denúncia aparece também aqui, né, no texto 3 aqui, em relação à denúncia formal. Há duas questões aqui, a dificuldade de fazer denúncia, ao mesmo tempo, muitas vezes a mulher não quer fazer denúncia por uma série de motivos, né? Aqui, ó, o que diz. Conforme explica, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, se por um lado as vítimas não têm conseguido ir às delegacias, né, essa notícia aqui é de março, né, então é um pouquinho mais antiga em relação ao início da Covid, né, lá no início do ano. Então, ele menciona que não tem conseguido ir a delegacias. Por outro lado, podem sentir medo para denunciar os pacientes. Isso é algo que a gente vai ver nas pesquisas que aparece muito, né? O medo da denúncia, o medo do que a denúncia pode gerar à mulher, né? Devido à proximidade que eles têm em casa. No último dia 13, o Ministério Público de São Paulo soltou a nota em que afirma que a casa é o lugar mais perigoso para a mulher. E, de fato, como a gente vai ver também através de dados, o local mais perigoso é em casa. E, infelizmente, por conhecidos. Às vezes o parceiro, mas ou algum familiar, principalmente se for, né, um incapaz, uma criança, um adolescente, um deficiente, também nós vamos ver isso na aula de hoje, tem a ver com alguém que é conhecido. Como referência, o órgão destaca que dados da pesquisa do raio-x do feminicídio em São Paulo revelou que 66% dos feminicídios consumados ou tentados foram praticados na casa da vítima. Certo? Então tá aí o nosso tema, cultura do estupro no Brasil. Como eu disse, nós vamos falar sobre violência contra a mulher nessa aula. Crimes sexuais, tá? No Código Penal brasileiro, há 6 crimes sexuais. A gente vai focar na aula, né? Eu vou dar mais atenção à questão do estupro, mas nós vamos comentar de forma também, de forma pontual, eu diria, a questão da violação sexual mediante fraude, a questão da importunação ofensiva ao pudor, a questão do ato obsceno, a questão do atentado violento ao pudor e a questão do assédio sexual. Tá? Na verdade, eu não vou falar especificamente sobre os crimes sexuais, tá? Segundo o Código Penal. O que eu vou abordar mais são essas questões aqui. A questão do abuso, a questão do assédio, a questão do estupro específico, que esse é o tema, né? A questão do feminicídio e violência. Não, por que tu não só menciona a questão do estupro e acaba a aula? Porque, né, isso está relacionado também com esses outros temas, eu diria, né? Então, seria leviano eu falar só sobre estupro e acabar a aula, mas, obviamente, há conexão entre essas partes. Há algumas outras questões que aqui nessa aula eu não vou mencionar tanto, que é a questão da objetificação da mulher, a questão da pedofilia, a questão da homofobia com LGBTQI+, a questão da família, da construção familiar, dos laços, e a questão de violência digital. Vocês vão ver que em algum momento isso vai aparecer, mas não vai ser o foco da aula, uma vez que ficaria muito longa, eu vou focar mais nesses itens aqui, certo? Então vamos lá, separei 4 itens aqui. Ó, violências, eu vou começar a falar sobre violência, depois a gente vai passar para estupro, depois para feminicídio, depois para violência doméstica. Novamente, coloquei aqui um sorrisinho, mas não deveria ter colocado, porque isso aqui é um outro slide, que eu só peguei como parâmetro, mas são temas complicados de se abordar, tá? Mas espero que seja proveitoso. Então vamos lá. Discussão necessária. Tema aberto ou fechado, como eu disse, o estupro em si é mais fechado, mas a gente vai falar sobre violência contra a mulher, né? Um exercício válido para qualquer tema é questionar o comando de redação, né? Porque se vocês forem para esse comando aqui, vocês vão perceber que existe a palavra cultura do estupro. Então, o que é cultura, né? Antes de falar o que é cultura, eu vou falar o que é estupro, né? De acordo com o Código Penal. Né? No artigo 213, ele menciona lá: estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Então, essa é a definição de estupro segundo o Código Penal brasileiro. Tá? É constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique um outro ato libidinoso. Se numa redação elencar esse tema especificamente, é claro, seria mais condizente vocês abordarem o estupro especificamente em toda a redação. Essa é a questão. O que não impede, eu acho, no meu ver, se bem colocado, vocês abordarem outras questões, como causa ou consequência desse problema.
Léo, o que é cultura? Né? A questão da leitura do comando de redação com muita atenção, palavra por palavra, o que cada uma delas significa. Eu já tinha feito o exercício lá de listar sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada para esse tema. Mas cultura, o que é? Para Denis Kirsch aí, no seu livro A Noção de Culturas nas Ciências Sociais, a noção de cultura se revela, então, um instrumento adequado para acabar com as explicações naturalizantes dos comportamentos humanos. A natureza no homem é inteiramente interpretada pela cultura. Então, é uma definição de cultura para vocês. Qual a origem do termo cultura do estupro? Né? Tem sido usado desde os anos 70, época chamada segunda onda feminista, há mais de uma onda, né? A primeira onda, a segunda onda, terceira, alguns já chamam de quarta onda, para apontar comportamentos sutis ou explícitos que silenciavam ou relativizavam a violência sexual contra a mulher. Tá? A palavra cultura, no termo cultura do estupro, reforça a ideia de que esses comportamentos não podem ser interpretados como normais ou naturais. Se é cultural, nós criamos. Isso é uma matéria do Guia do Estudante, do site do Guia do Estudante, que fala um pouquinho sobre a cultura do estupro. Ali eu fiz uma leitura de algumas coisas, e esse aqui está listado aí como origem do termo, que foi lá na segunda onda feminista, na década de 70. Tá? Então, como eu disse, ali a questão do artigo 213, que caracteriza o que é o estupro, né, que está dito aqui, e ali diz as penas, né, então a gente tem pena de reclusão de 6 a 10 anos, para quem comete, se há lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos, tá, ou maior de 14, então, no intervalo de 14 a 18, essa pena vai de 8 a 12 anos, e se a conduta resulta em morte, essa pena aí vai de 12 a 30 anos. Então, há uma divisão no Código Penal, lei de 1940, sobre essa divisão, né? Aqui fala, né, sobre menor de 14 anos. Né? Então, há uma divisão no Código Penal, no artigo 217, fala aí sobre o estupro de vulnerável, que foi incluído, né, de uma forma mais recente, 2009, tá? De 8 a 15 anos de prisão, tá? Menor de 14 anos, certo? Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, olha só, lembra como eu tinha falado ali nos textos motivadores, a questão da deficiência mental, a gente vai ver que muitas das crianças e jovens que sofrem isso possuem algum grau de deficiência mental, né? Que não tem discernimento aí para a prática do ato, que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, né? Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 10 a 20 anos, e isso resulta na morte de 12 a 30 anos. Então, aqui é uma pequena diferença, né? Em relação à morte, aqui, de 12 a 30 anos, né? Em relação à lesão corporal, de 8 a 12, aqui no adulto, a gente tem de 10 a 20 na criança, de 8 a 15 anos de reclusão, aqui de 6 a 10 aqui, né? Então, só para a gente entender um pouquinho que existe a inclusão do estupro de vulnerável na lei, no Código Penal, né? A Lei Maria da Penha, né, a questão da história da Maria da Penha, vocês devem conhecer. Está explícito, né, na Lei da Maria da Penha, 5 tipos de violência doméstica e familiar, tá? A gente tem violência física, violência psicológica, violência moral, sexual e patrimonial. Então, ali, listadas esses 5 tipos de violência, né? Então, a gente tem aqui a violência física. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, do Instituto Maria da Penha para a gente entender esses tipos de violência que poderiam cair de algum modo numa redação. E mesmo que não caia, eu acho que essa aula é importante para a gente debater algumas coisas, né? A questão do espancamento, a questão de atirar objetos, sacudir e apertar os braços, estrangulamento, sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras, armas de fogo e tontura, e todo tipo de violência física, né? Qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. A violência psicológica, né? Qualquer conduta que cause um dano emocional, né? E diminuição da autoestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, né? Então, a gente tem ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, questão de isolamento, né, como proibir de estudar e viajar, ou de falar com amigos e parentes, vigilância constante, perseguição, contumaz, insultos,
chantagem, exploração, limitação do direito de vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e emitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Gaslighting, né? Então, um termo estrangeiro. Então, aí está a questão da violência psicológica, muitas vezes não considerada, né? Muitas vezes fica só na questão da violência física, né? Que é mais brutal em relação à exposição corporal. Aqui, a violência psicológica muitas vezes deixa de lado, mas é muito importante também. Violência sexual, aqui a gente fala especificamente do tema da aula, estupro, mas tem outras questões aí. Então, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos, forçar a mulher a abortar, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio da coação, chantagem, suborno ou manipulação, e limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, né? Trata-se, então, de qualquer conduta que constrange a presenciar, a manter ou a participar da relação sexual não desejada mediante intimidação. Então, a pessoa é intimidada, ameaçada, coagida ou usada à força. Tá? Então, entra a questão da violência sexual. Violência patrimonial, tá? Também, muitas vezes não comentada. Controlar dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, furto, extorsão, dano, estelionato, privar bens, valores e recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela gosta. Então, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Sempre vocês têm que ter bastante atenção na leitura de cada uma das palavras, né? Cada palavra representa bastante. Então, olha quão rico é a descrição em relação à violência patrimonial, né? E para fechar aqui a questão da violência moral, né? Considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer crítica mentirosa, expor vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos, desvalorizar a vítima pelo modo de se vestir, né? Então, o que diz aí Maria da Penha? Ela tem um livro, né? Sobreviver e Posso Contar. Conhecer também uma violência praticada de forma quase invisível, que é o preconceito contra as mulheres. Desrespeito que abre caminho para atos mais severos e graves contra nós. Apesar de nossas conquistas, então, ainda que, né, algumas conquistas tenham acontecido, mesmo não tendo as melhores oportunidades, ainda costumam dizer que somos inferiores. Isso continua a transparecer em comentários públicos, piadas, letras de músicas, filmes ou peças de publicidade. A gente vai ver no final da aula algumas, né, uma peça específica de publicidade que demonstra um pouco isso. Dizem que somos más motoristas, que gostamos de ser agredidos, que devemos nos restringir ao cozinho, à cama ou às sombras. Isso é um relato de 1994, né, o lançamento desse livro aqui, Maria da Penha, que é um exemplo em relação à violência contra a mulher que poderia ser citado numa redação como uma estratégia argumentativa, como uma estratégia introdutiva, como um repertório legitimado, pertinente e produtivo em relação a essa questão que estamos discutindo na aula de hoje. Há alguns filmes, tá? Há alguns filmes que vocês poderiam citar, não trouxe tantos, né, mas há diversos filmes, provavelmente vocês lembram de alguma cena específica, com violência, com abuso, com assédio, com estupro, né. Aqui tem uma cena bastante forte de estupro nesse filme, chamado Irreversível. Tem uma cena específica, né? E aí tem outras opções para vocês verem, se quiserem, certo? Vocês devem lembrar desse slide, eu trouxe numa outra aula. Porque a gente discutiu a questão do bullying, né? E aqui fala sobre tipos de assédio. Então, a gente tem assédio escolar, assédio ambiental, assédio imobiliário, assédio midiático, assédio sexual, que seria o foco da aula aqui. Mas aqui tem outras questões, por exemplo, né, grooming, stalking, straining, scratching, spam. Mas vamos focar aqui na questão do assédio sexual, né? Então, aí, ó, coerção de natureza sexual, que pode se dar de qualquer forma, né? Com palavras, escritos, gestos, realizados geralmente no ambiente de trabalho, né? Muitas vezes há um ambiente de assédio sexual que vai levar depois a um estupro, né? Ou um ambiente de abuso que vai levar ao estupro, né? Então, por isso que eu trouxe a questão do assédio aqui. Vamos falar um pouquinho sobre violência de gênero, né? Então, segundo essa pesquisa aqui é do IPEA,
foi uma das principais pesquisas. A gente vai ver essa de 2014, tem uma de 2019 e 20 daqui a pouco. Então, no texto está explícito assim: a violência de gênero é um reflexo direto da ideologia patriarcal, que demarca explicitamente os papéis e as relações de poder entre homens e mulheres. Como subproduto do patriarcalismo, a cultura do machismo, se vocês, né, perceberem alguns textos de redações de outros alunos, eu acho que esse é um argumento que provavelmente apareceria grande, talvez na maioria dos textos apareceria. Aí vocês vão me dizer: Léo, eu coloco ou não coloco esse argumento? Vai depender muito do que tu tem como repertório, né, qual argumento tu quer utilizar nesse texto. O objetivo da aula aqui é expandir a argumentação não somente para a questão da cultura do machismo, mas também para outros argumentos que vocês possam também ter como referência, certo? Então, aí, legitima, né, acaba alimentando diversos tipos de violência, entre os quais o estupro. Então, essa cultura alimenta alguns tipos de violência, né, entre os quais o estupro. Podemos considerar a questão do assédio e o abuso como tipo de violência, sendo o estupro, né, um nível acima, e o feminicídio chegando ao seu nível máximo, né. Isso se dá por dois caminhos: imputação da culpa pelo ato à própria vítima, então a vítima é culpada, né, e não o algoz. E muitas vezes coloca o algoz como vítima, e pela reprodução de uma estrutura e simbolismo de gênero dentro do próprio sistema de justiça criminal, que vitimiza duplamente a mulher. Até tem um relato, quando estava fazendo aula, vendo alguns relatos, tem uma menina que sofreu uma questão de abuso, e ela menciona que quando foi dar o parecer lá na delegacia, ela recebeu muitas perguntas, e talvez perguntas no formato: será que tu foi mesmo agredida? Será que tu foi mesmo né? E, enfim, são questões bem delicadas, né? A herança patriarcal, então, está mencionada ali no texto, a tentativa de superação relativamente recente, né, pessoal? É recente. Com o movimento feminista aí nos séculos XIX e XX. No Brasil, apenas nas últimas décadas ensaiou os primeiros passos nesse sentido. Com efeito no Código Civil de 1916, o homem era chefe de família e a mulher era considerada relativamente incapaz. Até os anos 1970, a tese legítima defesa da honra era admitida para inocentar quem assassinava seu cônjuge. Vocês sabiam que existia isso, pessoal? Juridicamente falando? Legítima defesa da honra, né? Então, assim, era admitida para inocentar quem assassinava seu cônjuge, como foi no famoso caso do Dock Street, em 1979, que foi objeto de forte denúncia pelo movimento feminista. Tá? Então, debatia-se no meio jurídico aí se o sujeito do crime de estupro contra sua esposa, né, poderia ser sujeito ativo, uma vez que era dever dos cônjuges manter relações sexuais. Olha só a discussão nessa época, né? Também isso está descrito no documento do IPEA. Então, aí, com a Constituição Cidadã de 88, a mulher passa a jogar um papel de identidade e funções no âmbito familiar, né? Não obstante, até 2009, o estupro ainda não era tipificado como crime de ação privada contra os costumes, né? A partir da sanção da Lei 2015, de 7 de agosto de 2009, o estupro passou a ser um crime contra a dignidade e da liberdade sexual. Portanto, somente nos últimos anos, o legislador reconheceu explicitamente a dignidade e liberdade sexual como um bem jurídico protegido, em que toda pessoa humana, independente de seu sexo, tem direito de exigir o respeito em relação à sua vida sexual, como também tem a obrigação de respeitar as opções alheias. Certo? Então, aí são questões recentes, né? São garantias jurídicas que existem, mas são recentes. Muitas vezes não executadas em sua totalidade. A gente pode entrar aqui, né, num argumento que é bastante amplo, que é a ineficácia do Estado, né? Alguns efeitos. Além de lesões que a vítima pode sofrer nos órgãos genitais, principalmente nos casos envolvendo crianças, aqui é algo que já estava descrito lá no texto motivador, né? Quando há emprego de violência física, muitas vezes ocorrem também contusões e fraturas, que no limite pode levar ao óbito, né? Que seria um feminicídio, né, da mulher. Como eu disse, pessoal, a cultura do estupro, Léo, existe estupro em homens, sim, mas o número é muito menor, então na nossa aula aqui, a gente está direcionando a mulher. Isso também pode gerar, gravidez indesejada, como a gente mencionou, pode gerar a questão das ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Em termos psicológicos, pode gerar alguns danos, como eu também disse lá no nosso texto motivador.
Então, a conjunção das consequências físicas e psicológicas poderia acrescentar aqui a questão econômica, né, leva ainda a perda de produtividade para a vítima, mas também põe uma externalidade negativa para a sociedade em geral. Então, aqui alguns efeitos. Se poderia abordar numa redação a questão de causa ou consequência? Poderia, né, poderia. Um pouco do perfil de vítima e de agressor, tá? Quem são as vítimas e quem são os agressores, tá? Em 77% dos casos, segundo esse Atlas da Violência do IPEA de 2018, tá? A vítima foi atacada por um só agressor, não, foi um agressor único. 15% foram por 2 ou mais criminosos, as demais vítimas não conseguiram informar. Já no que diz respeito às raças, 45,3% se identificaram pardas, 34,3% brancas e 8,7% pretas. Aqui é a autodeclaração, né? Quanto à escolaridade, a maior proporção dos estupros reportados tinham mulheres com ensino médio completo. Um dado que chamou a atenção, ó, aqui, que eu tinha mencionado para vocês, questão da deficiência. Eu acho que esse aqui é o ponto principal desse slide. Dentre elas, 31,1% apresentavam deficiência mental e 29,6% tinham transtorno mental. Tá? Então, essa questão aí envolvendo as vítimas, né? Entre as crianças, é um absurdo falar isso, mas, né, 30% dos crimes são cometidos por pessoas conhecidas, né? Enquanto aí nos adultos, né, já 32,5% dos adolescentes e 53,5% dos adultos desconhecem o agressor, certo? Quando a vítima e o autor se conhecem, quase 80% dos casos acontecem dentro da residência, tá? Os dados aqui eles vão variar um pouquinho a mais e um pouquinho a menos, mas vocês vão ver que a conjuntura leva ao mesmo caminho, né? Quando não se conhece, a via pública é o principal local de ocorrência. Cerca de 1/3 dos casos acontecerem em uma situação em que havia suspeita de o agressor ter ingerido álcool, tá? Aqui tem uma outra questão também, entraria como causa de problema, né, que vocês poderiam abordar. A força física e as ameaças foram, em grande parte, em meio empregado para coagir a vítima, tá? Algumas questõezinhas aqui, né, em relação a, como eu disse, infelizmente, a questão da deficiência, né, seus diversos tipos, física, mental, visual, auditiva, né, a gente já mencionou isso numa outra aula, questão dos deficientes físicos, transtorno mental, transtorno de comportamento, outro tipo, total de casos contra vítimas deficientes, né, primeira vez, outras vezes, sem informação total geral. Tá, então, nesse relatório do IPE, ela descreve algumas vítimas especificamente, e a gente vê a maior parte aí com alguma deficiência mental ou transtorno mental, né? Talvez o agressor pense que seja mais fácil, né, abusar, assediar, estuprar, né? Nesse caso aqui, essa pesquisa fala especificamente de estupro com algum tipo de deficiência, né? Aqui a gente tem a proporção de vítimas de estupro por faixa etária no Brasil, tá? O dado aqui eu quero mencionar aqui, amigos inconhecidos para criança de até 13 anos, é o que mais aparece, é o que eu tinha falado no início da aula. Adolescente, ainda tem bastante grande a questão de amigos e conhecidos, né, e quando a gente vai falar de maior de idade, aí a pirâmide vai para desconhecidos, né, então a gente tem uma pequena diferença por faixa etária em relação à vítima de estupro, tá? Também na mesma pesquisa do IPEA de 2014. Proporção de vítimas de estupro por condição de conhecimento do agressor, segundo o local de ocorrência. Suspeita de uso de álcool pelo agressor, número de prováveis de autores e meios de agressão, né? A gente tem aqui, ó, geral, conhecido e desconhecido. Geralmente, quem é conhecido, né, é estuprado na residência. O desconhecido na via pública. Suspeita de álcool pelo autor, né? Aqui aparece um pouco mais no desconhecido em relação ao conhecido, por exemplo, pessoal, no comparativo. Tá? Conhecido, ó, geralmente com um autor, no desconhecido pode aparecer um segundo autor de uma forma mais percentual, né? O principal não conhecido é o uso de força corporal, mais ainda no desconhecido. A ameaça também aparece aqui, né? Arma de fogo aparece bastante aqui, ó, 18,4%, né? Bem diferente de um conhecido, né? E aí tem outras questões, eu acho que não vale comentar cada uma delas, eu só trouxe para vocês aí entenderem um pouquinho melhor sobre essas questões, certo? Em relação à culpa, pessoal, e isso aqui é um dado que chama bastante atenção. Segundo o levantamento, 33,3% da população brasileira acredita que a vítima é culpada. Isso aqui é uma matéria que saiu no G1 em 2016.
2016. Entre os homens, o pensamento é ainda mais comum. 42% deles dizem que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. Tá? A culpabilização da vítima acontece entre as mulheres, que são as mais que sofrem o crime. Então, 32% das mulheres, né, culpabilizam a vítima. Então, essa questão de culpa poderia ser um argumento utilizado nesse texto, né? Que é uma questão bem delicada, né? A vítima é culpada. Para 30% dos homens, a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha, né, que entrevistou aí 3 mil, então é um número de pessoas bastante considerável, né? Espalhada por 207 cidades de todo o Brasil. Subnotificação é uma outra questão, né? Estimou-se que a cada ano no Brasil 0,26% da população sofre violência sexual, que indica que haja aí cerca de 527 mil tentativas ou casos de estupros consumados no país, dos quais 10% são reportados à polícia. 10%. Em relação ao total das notificações ocorridas em 2011, como exemplo também no relatório do IPE 2014 sobre estupro, 88,5% das vítimas eram sexo feminino, mas mais da metade tinha menos de 13 anos de idade. 46% não possuíam ensino fundamental completo. Entre as vítimas com escolaridade conhecida, esse índice sobe para 67%. 51% dos indivíduos eram de cor preta ou parda e apenas 12% eram ou haviam sido casados anteriormente. Por fim, mais de 70% dos estupros vitimaram crianças e adolescentes, tá? Então, aqui, o que eu estava mencionando antes, aqui só mais alguns dados para vocês terem como base, né? Quais são os motivos da baixa notificação, Léo? Como tu viu ali no Brasil, esse índice aí chegando a, né, 10% das tentativas são reportadas à polícia, segundo essa notícia do IPED de 2014, esse documento. Pois é. Alguns motivos, medo de retaliação, né, eu já tinha mencionado isso lá no texto motivador. Medo do julgamento, que a vítima será exposta após denúncia, descrédito nas instituições de justiça e segurança pública. Então, são 3 exemplos aí que vocês poderiam também abordar no texto. Causas para problema, ou causas para essa baixa notificação, que a baixa notificação é uma questão em relação à cultura, que deveria ser mudada, deveria se notificar mais, deveria se fiscalizar mais, deveria se, né, cumprir as leis, etc. Apesar da baixa notificação à polícia, os dados disponíveis indicam que os policiais têm, em média, 3 vezes mais registros de estupro em suas bases de dados que o sistema, né, de notificação de agravos do Ministério da Saúde, fazendo com que os registros policiais sejam fontes mais fidedignas, tá? A gente vai ver um estudo daqui a pouco que utiliza as fontes de registros policiais justamente por essa questão de ser mais fidedigno. Nos Estados Unidos, a notificação da polícia chegava aí a 20%. É um número um pouquinho maior que no Brasil, ali pela pesquisa do IPEA, que eu estava mencionando, cerca de 10%, aqui quase 20%. Né? O dado aqui de 0,2% dos indivíduos sofrendo estupro a cada ano, né, que é muito próximo do 0,26% que diz aqui do Brasil, né, com violência sexual. Certo? Em relação à temoridade, né, apontou que 65% dos brasileiros temem a sofrer algum tipo de violência sexual. O temor é muito maior entre as mulheres, tem sentido por 85% delas. O medo de ser estuprado também varia conforme a região no Brasil, maior no Nordeste e Norte, né? O índice de mulheres receiam ser vítimas chega a 90%, no sul do país 78%. Não leve, então, a par esse dado aqui, porque a gente tem números bastante grandes de estupro e violência sexual no sul do Brasil, mas, segundo a pesquisa, isso diz que... Né? O estudo também fez um levantamento com base em dados entrevistados. Nesses recortes, brasileiros com 60 anos ou mais aparece com os que mais tendem a culpar as vítimas, tá? Enquanto 44% dos idosos alegam que a mulher com roupa curta não pode reclamar do estupro, a quantidade de pessoas entre 16 e 34 anos, concorda com o pensamento, é 23%. Então, a gente tem quase o dobro, comparando idosos em relação a uma população um pouco mais jovem. Não. Nível educacional e leis são uma outra questão. Quase metade dos brasileiros que cursaram apenas o ensino fundamental ensino fundamental, colocam as vítimas como responsáveis pela violência sexual. Entre os entrevistados com ensino superior, o número não chega a 20%. Então, o índice na educação um pouco menor, segundo estudo, leva aí a serem mais vítimas, né?
Para a maioria da população, as leis nacionais protegem os estupradores, aí nesse segundo estudo. A atuação das polícias também é questionada, né? Então, vocês poderiam abordar nessa redação a questão legal, a questão da atuação da polícia nesse problema, né? 50% afirmaram não acreditar que a polícia militar esteja preparada para atender mulheres vítimas de violência sexual. Tá? E 42% pensam mesmo da polícia civil. Constrangimento e impunidade. Aqui eu tinha falado, né? Mencionei que eu vi um relato no jornal dizendo que foi extremamente constrangedor o relato, que ficaram fazendo muitas perguntas, etc. Antes de barrarem na justiça, muitas vezes relatam dificuldades e constrangimentos sofridos, né? Foi esse relato aqui, tá? Perdão. Foi na delegacia da mulher, no centro do Rio de Janeiro, o delegado me pediu para contar tudo. Depois me investir várias vezes para ver se não mentia. Vieram perguntas machistas: que roupa você usava perto do seu tio? E depois você já tinha ensinado para ele. Não conhecia feminismo, mas disse que era roupa normal. Às vezes o short curto e top estava errado de dizer isso na minha casa, contou Y. Lamentável. Sentenças da Justiça do Rio, 2015, em casos de estupro de vulnerável. Tá? Total de casos de estupros de vulneráveis no Rio de Janeiro. Tá? Aí só para vocês terem uma noção, mais ou menos, né, em relação a um fluxograma, o que é o estupro de vulnerável, né? O menor de 14 anos, que eu tinha mencionado lá na lei, que foi incluída em 2009, lembra? Olha isso aqui. 791. Total de casos de estupros de vulnerável julgados no estado do Rio em 2015, tá? 1.249, é um número alto. 741 resultou em absolvição, remissão ou processo de punição extinto. 420 resultaram em punições ou medidas socioeducativas de condenações. Tá? 38 réus encaminhados para tratamento médico, orientação temporária para o réu, recursos jurídicos e outros. Então, essa questão de impunidade poderia ser abordada no texto. Através de um dado, por exemplo, aqui já menciono um, ou vocês poderiam abordar outra questão envolvendo isso. Certo? O que pensa a população brasileira aí? 65%, aqui a imagem deixa um pouco mais leve, né? 65% da população tem medo de ser vítima de agressão sexual. Entre as mulheres, o dado chega, como eu mencionei, 85%. Maior no Nordeste e Norte do que em outros estados, né? O Sul apareceu aqui um pouco antes, ainda como mencionei. O número também é grande. A crença que a culpa pelo estupro da vítima é maior entre a população mais velha, com baixa escolaridade e em municípios menores, a gente mencionou isso aqui. 37% da população acredita que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas, 37%. 42% dos brasileiros de sexo masculino acreditam que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas, entre ambas mulheres, percentual de 32%. Engraçado é esse percentual ser relativamente elevado entre mulheres, né? Entre os dois, mas entre mulheres também. 30% da população acredita que mulheres que usam, né, roupa provocativa não pode acabar se for estuprado. Maior entre a população que tem 60 anos ou mais, maior entre os que têm ensino fundamental e maior entre os dois municípios que acontece com 4 mil habitantes. Não deveria ser uma justificativa para isso, né, pessoal? Há uma boa diferença em relação ao ensino superior, uma população um pouco mais jovem e municípios maiores, comparativamente falando, essas duas colunas. Né? Certo? Alguns dados ainda, né? Em resumo, né? 70% das vítimas eram crianças menores de idade, mais de 10% das pessoas agredidas sofrendo alguma deficiência físico-mental. Aumentou o número de casos de estupro coletivo, em 2014 respondia a 15,8%, e a proporção passou a 25,6%, quando os autores eram desconhecidos da vítima. Outro dado estarrecedor mostrou que cerca de 40% dos estupradores das crianças pertenciam ao círculo familiar, já mencionei isso para vocês. Próximo, incluindo pai, padrasto, tio, irmão e avô. Os dados chamam atenção para a gravidade do problema da violência de gênero no país e para a necessidade de se produzir informações mais acuradas, de modo a possibilitar a elaboração de políticas públicas mitigadoras que envolvam muitas agências do Estado, sobretudo no campo educacional. Aqui já meio orientando uma probabilidade de proposta de intervenção, uma probabilidade disso, que é justamente reverter todo esse quadro, né, pessoal, uma vez que menciona
que vítimas são menores de idade, né? Uma em cada 10 tem algum tipo de deficiência física ou mental, né? Um aumento aí do número de proporção de estupro coletivo, né? O pertencimento do estuprador ao círculo familiar próximo. Então, são diversas questões que poderiam ser abordadas no texto, como proposta de argumento, proposta de estratégias argumentativas, e vocês, lá na conclusão, poderiam solucionar ou intervir, na verdade, essa proposta, como no campo educacional, por exemplo, né? Aqui, ó, essa matéria, ela é a mais recente, tá? Saiu em 2020, o Atlas da Violência. Acredito que em uma das aulas eu até mencionei isso, acho que na aula de violência urbana, numa das aulas nossas sobre violência urbana, questão ali do uso de drogas e etc. Eu acho que eu mencionei isso em algum momento. Eu trouxe o Atlas de Violência, eu acho que em 2018, tá? Que a gente já tem um atualizado em 2020. Então, a cada 6 horas e 23 minutos, uma mulher é morta dentro de casa. Tá? Então, é um dado que choca, né? Que choca bastante. Aqui o mapa, só para mencionar um pouquinho a taxa de homicídios por 100 mil mulheres nas unidades da federação. Comparando 2008 com 2018, a gente saiu de 4,1% para 4,3%. Então, houve um acréscimo, se a gente mencionar 10 anos. É claro, cada estado tem a sua peculiaridade em relação à taxa de homicídio. Então, vocês podem comparar alguns estados maiores e outros menores. Por exemplo, a gente tem no Ceará a maior taxa, né, com 10,2%. Vamos ver aqui onde é que é a menor taxa. Em São Paulo, 2%, 2 a cada 100. 2 a cada, não 2%, né? 2,0, então a taxa é isso a cada 100 mil mulheres, né? É isso, tá certo? Tá certo. Né? Algumas reflexões aí sobre o Atlas da Violência. Aqui, pessoal, já entra, na verdade, numa discussão que é a violência urbana, né? A violência urbana. Em 2018, houve 57.956 homicídios no Brasil. Tá? Há uma taxa de 27,8 mortes por 100 mil habitantes. Então, apesar de 2018 ter apresentado uma tendência de redução da violência letal contra as mulheres, tá? Que entra na questão aí de feminicídio, né? É possível verificar um incremento na taxa de homicídio de mulheres no Brasil. Como eu disse, né? Houve um aumento ali de 4,1 para 4,3, né? Então, entre 2008 e 2018. Então, a gente teve uma tendência de redução de violência letal, mas se a gente comparar 2018 com 2008 com 2018, houve um aumento de assassinato de mulheres, tá? Os homicídios vitimizam principalmente homens, então, assim, nós estamos discutindo, obviamente, isso na questão de estupro e feminicídio, mas aqui, ó, lembram quando eu tinha caracterizado homens, jovens, negros, baixa escolaridade, solteiros, né? Então, esse é o perfil de quem sofre, né? O principal instrumento de agressão é a arma de fogo, utilizada em 77,1% das mortes dos homens e 53,7% das mulheres. Tá? Uma das principais expressões das desigualdades raciais existentes no Brasil é a concentração de índice de violência letal na população negra. Tá? A gente vai mencionar isso daqui a pouco. No Brasil, os homicídios são a principal causa de mortalidade entre jovens. Tá? Esse fato mostra o lado mais perverso da mortalidade violenta no país, na medida em que mais da metade das vítimas são indivíduos com plena capacidade produtiva, né? Isso é bastante triste, pessoal. Tanto o ECA quanto o Estatuto de Desarmamento são apontados como instrumentos importantes na diminuição da escalada de crescimento de assassinatos no Brasil. Porém, infelizmente, não foram suficientes para equacionar a mortalidade infantil, que tem atravessado décadas, que seria um outro tema, né? Mortalidade infantil. Aí, ó, a escassez de indicadores de violência contra LGBTQ+, lembra que eu tinha mencionado que eu não ia abordar tanto, a gente vai passar o olho rapidamente, mas não é o foco da aula de hoje. A gente estamos falando mais especificamente contra a violência contra a mulher, o estupro, né? O primeiro passo no sentido de resolvê-lo seria a inclusão
de questões relativas à identidade de gênero, orientação sexual no recenseamento que se aproxima, parlamentarmente é essencial que essas variáveis constem nos registros de boletins, tá? Importante isso. O aprimoramento das políticas públicas de segurança é primordial. Nesse sentido, o movimento de políticas públicas baseado em evidência, PPB, faz uma importante contribuição ao propor que a tomada de decisão por parte dos agentes públicos seja baseada nas melhores evidências científicas. Os sistemas de informações sobre mortalidade, ou SIM, e o Ministério da Saúde é a única fonte de dados. Lembra que eu mencionei que o maior controle acaba sendo por parte da polícia, que tem os dados mais confiáveis, e eles utilizaram isso para a pesquisa que eu já vou mostrar. Mas houve uma evolução de violência letal, tá? Certo? Sei que é bastante coisa, sei que é uma aula mais pesada, eu trouxe vários dados, mas é para a gente entender de fato o que acontece, qual é o perfil dessa população, quais são os motivos, quais são as causas, as consequências, no que a gente pode trabalhar para melhorar isso, né, que seria uma proposta de intervenção também. Aqui é o que temos mais de atual, tá, pessoal? O Atlas da Violência do IPEA, de 2020, tá? Que é esse que eu trouxe nas imagens. Esse aqui é o número de mulheres assassinadas no Brasil em 2018. Tá? A taxa de homicídio 4,3 para cada 100 mil habitantes, como mencionei. Há uma tendência de redução da taxa geral de homicídios. A taxa de mulheres apresentou uma queda de 9,3% entre 2017 e 2018. No total, 19 das 27 unidades da federação tiveram redução das taxas de homicídio entre as mulheres. Aqui poderia entrar a questão de um confronto argumentativo, mencionar que houve uma queda, porém persiste uma problemática, poderia ser utilizado isso. As reduções mais precisas ocorreram em Sergipe, Amapá e Alagoas. Os estados com menores taxas, por 100 mil, são São Paulo, 2, como mencionei no mapa, Santa Catarina, Piauí, Minas e Distrito Federal. Tá? Também essas 5 apresentaram as menores taxas gerais de homicídio no país em 2018. Tá? Aqui, o Brasil aparece como 4,3 a cada 100 mil habitantes de homicídios. Roraima aparece com 20,5%, lá no topo, e São Paulo com a menor média de 2, uma taxa de 2,0%. Né? Aqui, especificamente, falando da taxa de homicídios por 100 mil mulheres. Tá? O Brasil, como eu disse, de 4,3. No Acre, no Roraima, por exemplo, olha como cresceu aqui. No Acre também houve um crescimento, no Ceará também. Aqui foram as maiores taxas, aqui as maiores taxas, né? Nesse intervalo de 2008 a 2018, tá? Alguns marcadores de gênero e raça na violência, tá? Então, utilizando como referência a questão do IPEA 2020. Uma mulher foi assassinada no Brasil a cada 2 horas, totalizando em 2018 4.519 vítimas, é um número bastante grande. Embora o número de homicídios femininos tenha apresentado redução de 8,4% entre esses anos, verificamos que o cenário da última década, né, a situação melhorou apenas para as mulheres não negras, tá? Acentuando-se ainda mais a desigualdade racial. Poderia ser abordado isso numa redação. Se entre 2017 e 2018 houve uma queda de 12,3% nos homicídios das mulheres não negras, entre as mulheres negras a redução foi 7,2%, foi menor. Analisando o período entre 2008 e 2018, né, essa diferença fica ainda mais evidente. Enquanto a taxa de mulheres não negras caiu 11,7%, a taxa entre mulheres negras aumentou. Então, olha só, né, reduziu a taxa de homicídio para mulheres não negras e aumentou a taxa para mulheres negras, né? Então, é uma outra questão que poderia ser abordada, né? Aí, falar um pouquinho sobre a evolução da taxa de homicídios femininos no Brasil por raça e cor, comparando negras com não negras, né? Quase o dobro aí do valor para negras, tá? 2018. Olha, aqui ficou um pouco mais nítida a diferença, né, em relação ao início da contagem em 2008. Aqui deixa bem evidente, né, negras está com o azul um pouco mais escuro, então vocês podem perceber nos estados o quanto essa barra está deslocada para a direita. Tá? Chegando ao máximo aqui, por exemplo, em Alagoas, a gente tem 94,8% das vítimas de homicídio no estado são negras. Tá? Então, essa questão racial, quando alguém fala não existe isso, o dado está provando isso. Tá? É notório, assim, que existe.
essa desigualdade em relação à raça, cor de vítimas de homicídio. Então, pronto, né? Demonstrado, né? Violência em números, tá? 2019, tá? Aqui, eu achei muito interessante aqui esse anuário, tá? Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Prometo que eu não vou falar muito mais dados, tá? É só para a gente, de fato, colocar isso num escopo de discussão mais abrangente. Aqui fala sobre mortes violentas intencionais, tá? Aqui, ó, morte de policiais, morte decorrentes de intervenções policiais, controle de armas, segurança nas escolas, crimes contra o patrimônio. Eu trouxe isso aqui mais para vocês verem. Mas o principal é esse aqui, tá? É o segundo que tem. Eu achei super bom isso aqui. Tá bem explicado, ó. Feminicídio, violência doméstica e violência sexual, que é o que a gente está tratando na aula de hoje, tá? Então, a gente teve um crescimento de 4% em relação ao feminicídio, ápice de mortalidade se dá aos 30 anos, tá, pessoal? 61% é de negras no feminicídio Brasil, 70,7% tinham o máximo ensino fundamental, em 88,8% dos casos o autor foi seu companheiro ou ex-companheiro, gente. Feminicídio. Em relação à violência doméstica, a gente tem um registro a cada 2 minutos, passou de 200 mil casos de lesão corporal dolorosa, um crescimento de 0,8% em relação ao ano anterior. Claro que, tá? Em relação ao ano de 2018. Violência sexual. Aqui está dizendo 2019, né? Mas os números 2019 são os outros aqui. Eu acho que só esse aqui é 2018. 66 mil registros, né, de violência sexual, 180 estupros por dia, um crescimento de 4,1%. Quais são as vítimas? Sexo feminino, ó, 81,8%. Por isso que eu disse que a aula focaria nisso. Infelizmente, mais de 50%, aí, um pouquinho mais, até 13 anos, pessoal. Aí aqui na infância, um pouquinho, em relação à violência sexual, perdão, não em relação ao feminicídio, olha a pequena diferença aqui, 50,9% para negras e 48,5% para brancas. 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora no Brasil, tá? Aqui fala sobre financiamento de política de segurança, não vou mencionar nem pessoas encarceradas, tá? Aqui, a questão eu disse que eu ia passar, né, de forma mais rápida aqui. Embora os dados ainda pareçam ser subnotificados, nota-se que em Pernambuco, em geral conhecido por ter dados mais confiáveis do que a média nacional, o número de estupros da população LGBTI+, seria o mais alto do país, de 33 em 2018, apesar da queda em relação a 2017, com 57 casos. Dada a tipificação do crime de estupro corretivo pela Lei 13.718 de 2018, como aquele com vistas a controlar o comportamento social e sexual da vítima, espera-se que os estados possam oferecer dados sobre o estupro corretivo, que tem historicamente sido perpetuado especial contra mulheres lésbicas, para subsidiar políticas públicas de prevenção e combate a esse time grave, bem como devido ao acolhimento das vítimas. Então, a gente percebe que, né, uma pequena redução em relação ao número de casos de estupro nessa população, mas, como eu disse, existe e devemos também combater. Poderia cair, não? Poderia. Porque eu estou dando uma atenção maior em relação à população ali das mulheres, porque é o maior número de casos, né? Mas poderia cair sim. Questão da invisibilidade, né? Da invisibilidade dos casos de estupros. Então, aí, o objetivo disso foi aí, ó, usar os microdados que eu disse de registros policiais, uma vez que aqueles do Ministério da Saúde, né, eram subnotificados. Como eu disse, crimes sexuais estão entre aqueles com menores taxas de notificação à polícia, né? No caso brasileiro, a última pesquisa nacional de vitimização estimou que 7,5% das vítimas de violência sexual notificaram a polícia. Nos Estados Unidos, a taxa varia entre 16% e 32%, a depender do estudo. Vocês lembram que eu tinha falado no outro estudo que dava no Brasil com 10%, nos Estados Unidos com 20%? É mais ou menos aí esse intervalo que eu menciono. O mais recente, o Departamento de Justiça americano revelou que apenas 23% das vítimas nos Estados Unidos reportou aí o crime à polícia. Algumas imagens para deixar a nossa apresentação um pouco mais leve agora, tá? Deixei mais denso, agora a gente vai falar um pouquinho mais aí com as imagens, né? Então, a gente tem mais
estupro de vulnerável, ou seja, menor de 14 anos. A gente tem a questão maior no sexo feminino. A gente tem distribuição dos crimes de estupro e de estupro vulnerável segundo raça maior na população negra, né? Mas a população branca também, a negra um pouco mais em relação ao feminicídio. O ápice, tá, de estupro de vulnerável e de estupro, infelizmente, a gente tem aos 13 anos de idade, pessoal, tá, um número de forma bem abrangente, a gente percebe que cai bastante depois, comparativamente falando, né, vocês podem ver aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, de 10 a 16 anos é onde aparecem os maiores números, tá? Mas ainda que caia, são, por exemplo, intervalo de 1000 aqui, né, nessa idade, né? Vítimas de estupro do sexo masculino é mais cedo, pessoal. Olha só, 7 anos aqui, ó, no ápice, né? Então, mais cedo ainda no sexo masculino, tá? Depois também decai, né? Distribuição dos crimes de estupro segundo sexo e faixa etária, tá? Como eu mencionei aqui, ó, no feminino, a gente tem principalmente de 10 a 13 anos, e no masculino, a gente tem aí de 5 a 9 anos, né? Depois cai bastante isso com o passar do tempo. Infelizmente, né, a maior parte de conhecidos, desconhecidos é uma parcela menor, de autoria única é a maior parte, com 93,2%. Autores do sexo masculino, então, como eu disse, né, sexo masculino bem adiante, né, em relação à execução. Autores de múltiplo sexo, autores de sexo feminino, a parcela bem pequena, né, em relação a autores de sexo feminino. Mais algumas questões antes da gente fechar a aula, a questão do casamento, né, de acordo com a Unicef, meninas de até 16 anos, em especial em classes mais baixas, associam o casamento à possibilidade de mudança de status social, de alguma forma, né, de emancipação, de serem mais valorizadas. Muitas vezes isso faz com que, né, a gente tenha um estupro de forma mais fácil, né, que é o que diz aqui. Meninas com menos de 14 anos. O perfil do agressor, né, geralmente são conhecidos, né, como mencionei, vítima desse estupro. Psicológico, psiquiátrico, eu mencionei para vocês, né, que muitas das vítimas acabam tendo estresse pós-traumático, uma porcentagem um pouco menos de 1% chega a cometer suicídio. O próprio estupro não é muito denunciado, já falei da questão de subnotificação, né? Há um déficit na formação de profissionais, isso que poderia ser uma outra questão já na intervenção, a gente precisa ter profissionais para lidarem com essa questão, né? Para oferecer um apoio psicológico, para oferecer um apoio psiquiátrico, uma terapia para esses pacientes, né? E a gente sabe o quão difícil é conseguir terapia pelo Sistema Único de Saúde. A gente já comentou na outra aula falando sobre o SUS, que 3/4 da população brasileira, praticamente, né, cerca de 150 milhões de pessoas dependem do Sistema Único de Saúde. Enfim, então são questões delicadas, né? Aqui, né, no jornal Extra, aqui menciona um pouquinho aí em relação às dores após o estupro, né? Elas mencionam mudança de emprego, mudança de endereço, queda no desempenho escolar, depressão, insônia e dependência de remédios para dormir, problemas nos relacionamentos familiares amorosos, tentativas de suicídio. Todas relataram que o momento do estupro volta à memória recorrentemente. A principal consequência é o estresse pós-traumático, mas ainda aí, ó, outras desenvolveram transtorno de comportamento, contraíram DST, apresentaram algum transtorno mental ou cometeram suicídio. As vítimas, a maior parte, como eu disse, são do sexo feminino, mais de 70% vitimaram crianças e adolescentes, 46% não possuem ensino fundamental completo, 41% dos indivíduos eram de cor preta ou parda. Os criminosos foram amigos e conhecidos das vítimas, ou dos pais ou padrastos, são provavelmente aí familiares ou conhecidos próximos, né? A questão da impunidade já mencionei, né?
O feminicídio, então, os feminicídios são crimes que não só cessam a vida de mulheres, mas também produzem muitas vítimas de forma indireta. São homicídios que podem deixar crianças órfãos de mães, com pais eventualmente presos ou foragidos. Em alguns casos ligados à violência doméstica, como eu mencionei, o crescimento aí também na época de Covid, né? Além dos resultados mencionados, aqui fechando o estudo, né? Os filhos que se veem desamparados financeiramente pelos progenitores podem enfrentar uma série de dificuldades socioeconômicas acrescidas aos problemas emocionais. Aqui a gente está falando de feminicídio, que seria, né? Nós falamos ali da questão da violência de gênero. A gente começou a falar da questão do estupro com uma série de dados e questões de causa e consequência. Aqui eu estou falando de feminicídio, que seria o ápice disso, né? Acrescido aos problemas emocionais. Quando o feminicídio decorre da violência doméstica, a gente vai comentar isso daqui a pouco, em geral, o desfecho de uma série de outras violências, né? Então, é um processo crônico. Nessa pesquisa, o raio-x do feminicídio, coordenada pela promotora Valéria, do Ministério Público de São Paulo, analisou que apenas 4% das vítimas tinham registrado um boletim de ocorrência e 3% tinham medida protetiva. Então, a maior parte não havia registrado, né? Nem com medida protetiva. Quando a investigação avançava, os casos eram identificados como ciclos de violência doméstica. Tá? O resultado da publicação demonstrou que as mulheres vítimas de violência letal, por razões de gênero, ainda não acessam os órgãos de segurança pública, um enorme desafio à efetiva implementação da Lei Maria da Penha. É ponto pacífico na literatura que o feminicídio pode ser considerado o resultado final extremo de um contínuo de violência contra as mulheres. Então é isso que a gente está mencionando, né? Uma violência mais crônica. Infelizmente. Como eu disse aqui também, o feminicídio é a mesma coisa do estupro, né? A mesma coisa da violência sexual, conhecidas ou íntimas das vítimas, né? Principalmente com crianças e adolescentes. Né? O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, segundo o Comissariado das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano. 5º lugar mundial. Então, quando eu falo que é problema, estupro, feminicídio, violência sexual contra a mulher, é isso que eu estou mencionando. O país só pede para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, no número de casos de assassinato de mulheres. Em comparação com países desenvolvidos, é que se mata 48 vezes mais mulheres que no Reino Unido. 48 vezes mais. 24 vezes mais que na Dinamarca, 16 vezes mais que a Japão e Escócia. Então, um número considerável, comparativamente falando. Né? O número de mulheres mortas em 10 anos entre 2003 e 2003 é de 3.937 para 4.752 mortes. Em 2016, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no país. Aí um pouquinho sobre a taxa de homicídio de mulheres dentro e fora das residências. Por incrível que pareça, a maior taxa é dentro de residências, de 13 e fora 1,3 em 2018, percebam. Aqui. Aqui, falando especificamente do feminicídio, né? Negra aparece um pouco mais em relação lá ao estupro, a gente vê que tem, né, os números são quase 50-50, aqui um pouquinho mais distante. Fundamental a maior parte da escolaridade, faixa etária do feminicídio um pouquinho mais alta em relação à questão do estupro. Em relação às vítimas também, a idade é um pouco mais elevada em relação ao estupro, tanto de, né, aqui fala só da idade, não está falando do sexo, né, mas a gente tem aí o ápice, né, aos 30 anos, né, o ápice aos 30 anos, hein, ao contrário, como a gente viu no estupro, né, de idades menores. Aqui mantém a questão do companheiro, ex-companheiro, como eu mencionei, 88,8%, em residência, a maior parte, né? E a gente chega na lei do feminicídio, né, 2015, né, que representou um importante passo a introduzir o homicídio como qualificador de homicídio doloso, né? Conhecendo a violência doméstica e a discriminação à condição de mulher como elementos centrais e evitáveis de mortalidade de milhares de brasileiros de todos os anos, né? O que é violência doméstica aqui para fechar, né? Porque eu, como eu mencionei, falei um pouquinho de violência de gênero, falei um pouquinho sobre cultura do estupro, eu falei do estupro, falei agora um pouquinho sobre a questão
do feminicídio, a gente vai fechar um pouquinho sobre violência doméstica, com um pouco menos de dado, tá? Então, segundo o artigo 5º da Lei Maria da Penha, a violência doméstica familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Então, isso é o que é violência doméstica familiar. Uma definição para vocês com base aí no Instituto Maria da Penha. Aqui eu acho que é bem importante, tá? Esse slide eu até poderia ter colocado antes. Eu acho que no início da aula vocês estariam com mais gás. Aí fala um pouquinho sobre... Na verdade eu falei, né? Eu falei isso, só que eu utilizei como referência o quê? Utilizei como referência o Instituto Maria da Penha, né? Eu falei sobre violência psicológica, violência sexual, violência moral, violência física, violência patrimonial. Eu acho que eu não mencionei lá a questão da violência virtual, né? Não aparecia no Instituto a questão da violência virtual. Mas quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente pode enquadrar nesses aspectos, né? Como eu já tinha mencionado no início da aula. Então, acho importante esse slide. Essa sequência de slides que eu vou mostrar agora para fechar a aula é do Ministério Público de Santa Catarina, então achei bem interessante, por isso que eu trouxe na aula, tá? Alguns ditados, né, que poderiam ser utilizados como estratégias introdutivas, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, um tapinha não dói, ruim com eles, pior sem ele, eu não sei porque eu estou batendo, mas ele sabe porque está apanhando, ela sabe porque está apanhando. A mulher de malandro gosta de apanhar, não fica comigo, não fica com mais ninguém, apanha porque merece, né? Então, algumas reflexões, né? Por que aceitamos piadas contra mulheres? Por que reproduzimos a desigualdade entre homens e mulheres na educação no mercado de trabalho? Se todos comem e sujam, por que apenas as mulheres têm coisa a limpar? Por que os homens não agridem qualquer mulher, mas agridem aquelas que consideram sua propriedade ou sobre quais pensam ter direitos por serem ou terem sido seus namorados, companheiros e esposas, né? Porque as mulheres aguentam tempo de violência doméstica, que poderia já conectar bom violência doméstica, que pode levar a uma situação de estupro, que pode levar a uma situação de feminicídio. A gente tem o assédio e o abuso. Então, essas questões estão interligadas, por isso que eu fiz uma aula um pouco mais longa. Esperança de que o parceiro mude o comportamento, medo de romper o relacionamento, vergonha de procurar ajuda e ser criticada, sentimento de estar sozinha e de não dar conta sem pessoas que apoiem, pressão social para preservar a família, medo de sofrer discriminação por estar sem marido, dependência econômica do parceiro para a gestão da família, dependência emocional do parceiro, dificuldades para vivenciar um processo de separação. Então, uma série de questões, uma série de causas em relação à violência doméstica que a gente poderia utilizar nessa redação, né? O que é necessário para enfrentar a violência contra as mulheres? Em primeiro lugar, a sociedade precisa compreender. Aqui a gente poderia utilizar isso até como propósito de intervenção, fiquem atentos. Compreender que existe uma cultura machista por trás da desvalorização das mulheres na sociedade. A partir daí, adotar e incentivar ações de fortalecimento das mulheres. Necessário, por exemplo, que estabeleçam relações de igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, em casa, na vida política, nas atividades culturais e esportivas. Em segundo lugar, é preciso compreender que a violência doméstica e familiar contra as mulheres é uma expressão grave dessa cultura machista, que eu mencionei que poderia ser um argumento. Como eu disse, eu acho que isso apareceria em muitos textos, talvez se vocês, né, como a aula está bastante rica em relação a outras questões, poderiam trazer outras questões também. Mas é claro, a cultura machista também é uma questão, né, da violência contra a mulher praticada pelo homem. Tem aí uma questão de origem. Eu acho sempre interessante fazer uma redação início, meio e fim de problema. Qual é a origem, qual é a causa disso e qual é a consequência disso. Então, fiquem à vontade. Por fim, é fundamental apoiar as mulheres diante de situações de violência, escutando-as, respeitando as suas dificuldades, incentivando-as a não cometer sozinhas, não permanecer sozinhas e buscar ajuda na rede de atendimento às mulheres. Mulher tem direitos e pode exigi-los, tá? Então a gente tem os artigos da Lei da Maria da Penha, né? Existe a questão do registro do boletim aqui. Como proceder? É importante salientar isso, né? Como proceder? Registro do boletim de ocorrência em delegacia de polícia, Ministério Público, Defensoria Pública ou por meio de advogado, né? O que é feito? Afastamento do agressor do lar ou do local de convivência, proibição do contato, restrição, suspensão de visita aos filhos e filhas, prestação de alimentos provisórios, né? Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, suspensão
das procurações conferidas pela vítima agressora e, por fim, a proibição temporária para a celebração de contratos de compra, venda e locação de bens em comum. Então, uma série de passos jurídicos aí em relação a esse afastamento, né? Não há necessidade de boletim de ocorrência para obtenção de medida protetiva, algumas questões, né? O descumprimento das medidas protetivas concedidas em favor das mulheres é causa para se decretar prisão dos autores de violência, né? Buscar uma delegacia especializada, ou, onde houver, ou se não, delegacia de polícia, há algumas delegacias especializadas para mulheres, né? Se você for mal atendida, procurar o Ministério Público ou ligar 180. Para providência sobre o guarda dos filhos, filhas, pensão alimentícia, procurar o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, um advogado. Para providência sobre separação e divórcio, procure um advogado ou Defensoria Pública Estadual. Algumas questões. É importante salientar isso, né? Não fique sozinho, não fique sozinho. Tá? Esse aqui é o ciclo da violência doméstica contra a mulher. Então, a gente tem o episódio de tensão, o episódio de agudo de violência e a lua de mel. Né? Então, no episódio de tensão, insulto, humilhação, intimidação, provocação mútua. Né? A gente tem aí ameaças, necessidade de reconfirmação, agressões. No episódio agudo, né? Confirmação mútua de identidade, a figura feminina passiva, a figura masculina dominadora. A gente tem uma fase de lua de mel com promessas, com idealização do parceiro, negação da violência pela mulher. Nesse caso, ambivalência e esperança de mudança. A mulher acredita que o homem vai mudar. Surgem pequenos conflitos, falta de cumprimento dessas expectativas, né, dos papéis estereotipados. E aí o ciclo volta. Então a gente tem esses ciclos aí, até poderiam ser mencionados, né? Há um ciclo constante entre lua de mel, tensão, episódio agudo de violência. Lua de mel, tensão, episódio agudo de violência. Né? Poderia ser utilizado. Aqui é uma matéria mais recente. Na verdade, não é uma matéria mais recente, é uma matéria mais vinculada ao público jovem. Tá? Da Popular Instituto Avon de 2014. Então, algumas perguntas que foram feitas, né? Por exemplo, violência e controle já fazem parte dos relacionamentos. Né? Então, por exemplo, 53% da pesquisa procurou mensagem de ligação do seu celular, né? Tentou te controlar ligando para saber com quem, onde fazia, xingou 85%, impediu de usar determinada roupa, proibiu você de sair para bares, cinemas e festas, proibindo. Empurrou, sacudiu, chacoalhou, torceu, apertou seu braço, humilhou você em público e assim por diante, né? Uma série de violências sofridas aí por um público mais jovem, né? Meu ex-namorado me seguia, me xingava minha família, ameaçava se matar caso eu o deixasse. Fiz 3 boletins de ocorrência contra ele. Poucos admitem existirem ações violentas nos relacionamentos, ó. Então, há uma diferença, no caso aqui, entre o homem e a mulher, né, de percepção. Ou seja, não estão percebendo aqui, né? Mas quando se cita a ação especificamente, né, 55 estimulados admitem que praticaram violência contra a parceira, 60 estimulados admitem que já sofreram violência ou controle do parceiro. Né? Fim do relacionamento, momento crítico. Seu parceiro enviou e-mail, mensagem de celular ou mensagem de Facebook sem que você quisesse receber. Seu parceiro espalhou boatos sobre você, seguiu você e ou apareceu no seu trabalho, caso a escola sem avisar. O seu parceiro espalhou detalhes íntimos sobre você, o seu parceiro te ameaçar de algo ruim, né? 51% das mulheres sofrem essas atitudes no fim do relacionamento. 37% das mulheres já tiveram relações sexuais sem camisinha por insistência do parceiro. Controle na internet ainda não é visto por muitos como forma de violência. 83%, né? Ameaçar publicar fotos ou filmes de parceiro nua na internet, forçar a sem um e-mail do Facebook, obrigar a excluir um amigo na rede social, obrigar a excluir fotos das redes sociais, proibir conversas com amigos, invadir e-mail ou rede social sem autorização, procurar mensagens ou ligações no celular. Muitas vezes não é percebido isso como uma forma de violência nessas questões. Então, essa aqui é uma taxa de percepção. Né? Como a violência contra as mulheres é transmitida para jovens dentro de casa, né? 43% das jovens já presenciaram as seguintes ações contra suas mães. É um número bastante alto. Xingamento, sacudida, empurrão, ameaça de bater, humilhação em público, arremesso de objetos, soco, tapa, torção, aperto no braço, ameaça com alguma morte e chute. Chute. 64% dos jovens que presenciaram ações violentas contra suas mães realizadas por seus parceiros admitem ter realizado ações violentas com suas próprias parceiras. Isso é bem delicado, né, pessoal? Um ambiente familiar que tem agressão,
probabilidade que esse indivíduo faça isso com a parceira também é alta, né? Essa pesquisa demonstra. Na psicologia, na psiquiatria, isso é bastante estudado aqui, na pesquisa que eu menciono, da Data Popular Instituto Avon de 2014. A pesquisa aponta também que as culturas da violência contra a mulher são transmitidas aos jovens por outros meios. 47% dos jovens que nunca testemunharam ações violentas contra suas mães admitem ter realizado ações violentas contra suas próprias parceiras. Então, não só isso. É claro que isso acentua, mas não é só isso, né? Prometo que já está quase acabando. A questão do transporte. Em São Paulo, a questão do abuso, do assédio, né, no transporte público em São Paulo, a CPTM, né, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, inaugurou aí 5 espaços para acolher vítimas de abuso sexual nos trens. Aqui está uma imagem, ó, você não está sozinho, estamos unidos contra abuso sexual. Abuso sexual é crime, denuncie. Então, mais de 4 milhões e meio de pessoas passam pelo metrô diariamente, e todos têm o poder de denunciar. Se você presencial for vítima de abuso, né, denuncie. Inclusive, pessoal, há alguns metrôs, alguns trens, e que há cabines, né, que há espaço somente para as mulheres. Né? Então, tem uma cabine específica só para mulher, que o homem não entre. Né? Então, isso é uma possibilidade. Algo que se tem feito para tentar reduzir também isso, ou para dar segurança para quem gostaria, né? Nesse sentido. O objetivo, segundo a companhia, é oferecer atendimento humanizado e com privacidade a mulheres vítimas de violência ou importunação sexual nos trens e estações. Esse é o objetivo, né? Então, aqui, essa estrutura é feita para receber. Né? Porém, são poucas ações assim para reverter esse quadro, né? Isso aqui eu vi uma matéria a partir de outubro, aos homens presos em flagrante por situações de assédio no transporte público de São Paulo, no coletivo, passarão por uma espécie de curso de reciclagem. Interessante, né? Com questões de machismo e masculinidade. Proposta de iniciativa oferecida pelo Tribunal de Justiça Paulista serve como alternativa de pena-crime de menor potencial ofensivo. É um curso de reflexão e repensar também se é transporte público, o corpo da mulher não é público. Interessante. Eu falei interessante, eu fiquei pensando, poderia ser até uma possibilidade de título, né? Mas, enfim, não é obrigatório o título. Não precisam ficar pensando, vocês não precisam ficar pensando com o título por muito tempo. Dediquem-se à redação por completo, né? Às vezes o aluno fica muito tempo pensando num título e não faz o texto de forma progressiva. Olha só, e essa proposta surgiu, né, da juíza da Vara de Violência Doméstica em Butã, Tatiana Moreira Lima, atuando aí com vítimas de violência cometida por parceiros e familiares serianos. A magistrada ganhou destaque em março do ano passado, ou seja, ela própria agredida e feita refém durante uma audiência judicial. Né? 47,5% das mulheres já sofreram ou conhecem mulheres que já sofreram algum tipo de importunação sexual no transporte público em geral. Pesquisa da CPTM, pessoal. Sendo que a maior parte, quase 70% em trens, uma outra parte em metrô e a menor parte em ônibus. Mas apenas 15,6% denunciam o fato. É a questão da denúncia, né? Um número bastante grande, ó, mais de 1.000 passageiras, né? Mais de 70% das mulheres conhecem as campanhas de combate à importunação sexual e as formas de denúncia, mas ao longo dos anos essa lembrança vem diminuindo, demonstrando a importância de divulgação constante. Então, aqui poderia ser uma proposta de intervenção, né? A divulgação disso para que isso tenha em outras cidades, né? Aqui a questão do exposed, que eu mencionei lá no texto motivador, né? No texto motivador 3, ó, questão do assédio sexual, assédio verbal, estupro, agressão, relacionamento abusivo, espalhou nude. Isso aqui, não sei se você viu na sua mídia, aí, etc., mas isso aconteceu, vem acontecendo nos grupos aí. Algumas campanhas, né, que a gente percebe aí, meu primeiro assédio, me avisa quando chegar, vamos juntas, né, pelo Brasil há diversas campanhas que objetivam todas essas questões que comentamos na aula, alguns aplicativos, né, SOS Mulher, Penhas, o Juntas, o Mete a Colher e o Salva Maria, são alguns exemplos, há diversos aplicativos que têm por objetivo aí tentar melhorar essa questão, debater, ser um ponto de apoio. Né? Aqui a questão do meio publicitário, há uma série de matérias, se vocês forem pesquisar, sobre todas as questões que a gente está conversando.
Eu trouxe uma como exemplo, né? É pelo porco que se conhece a verdadeira negra. Devassa negra, encorpada, estilo dark, alheia, de alta fermentação, cremosa e com aroma de malte torrado. As propagandas de cerveja, né? Hoje, bem menos, assim, mas antigamente era muito comum, né, as propagandas de cerveja. Eu acho que ainda existe, é que eu não vejo televisão muito pouco, mas nem sei como é que está isso. Mas, enfim, trouxe uma imagem aqui um pouquinho mais antiga também para vocês verem. Né? E vocês lembram né, dessas propagandas, vocês devem se recordar em alguns momentos. Não somente de cerveja, né? Há diversos tipos aí de moda, né? Com uma sobreposição, muitas vezes ali, a mulher de diversas questões, enfim, diversos tipos de meio publicitário. Em relação aos tipos de envolvimento, a gente sabe causa e consequência, área, sub-área, confronto argumentativo. Mencionei uma série de causas, uma série de consequências, questão de sub-áreas envolvidas com esse tema, porque é estupro, mas a gente falou também de violência de gênero, a gente falou de violência doméstica, a gente falou de feminicídio, né? O confronto argumentativo eu disse que houve melhora em alguns pontos, mas também permanência de outros, né? Então, essa é uma pequena lista de possibilidades argumentativas para esse tema que a gente comentou na aula de hoje. Tá? Então, espero que tenha sido útil em relação a elencar uma série de questões aí que eu trouxe na aula de hoje. Então, aqui entra o slide resumo, tá, de eixo de argumentação neste tema de hoje. Certo? Então, vamos fechando. A questão da ineficácia do Estado eu trago em basicamente todas as aulas, porque é possível ser utilizado, né? A modalidade de uma audionária é possível ser utilizada, se bem colocado, obviamente, é importante o repertório ser pertinente, produtivo e legitimado. A questão da violência simbólica de Bourdieu, lembra quando eu mencionei a questão lá da violência psicológica, a violência moral, que não só a violência física, né? Zygmunt Bauman, liquidez de relações, a gente poderia utilizar. Fato social de Emile Durkheim, bem generalista. Imperativo categórico de Kant, também bem generalista. Utilitarismo do Bentham, né? Bem mal de Sócrates. E algumas conclusões, tá? Do estudo aqui, já encaminhando a proposta de intervenção. Relacionado ao fato que a maior parte dos agressores são conhecidos e frequentemente têm acesso ao ambiente doméstico, percebemos que as características da maior parte das violências sexuais cometidas no Brasil não estão relacionadas a agressões repentinas cometidas por grupo de homens estranhos, mas que se fazem pela ação de familiares, vizinhos e amigos que contam prévio com as vítimas. É claro, aqui não estou falando, por exemplo, da questão do transporte público, né, mas eu estou falando ao longo da maior parte da aula que eu mencionei. Por sua vez, as crianças e mulheres que constituem as principais vítimas da violência sexual enfrentam, além do medo, vergonha ou incapacidade para denunciar sozinhas o silêncio das instituições públicas. Se a produção de dados referentes aos registros não é contínua, lembra quando eu falei da questão do dado da polícia e do dado do Ministério da Saúde? As formulações de políticas públicas de prevenção, proteção e repreensão, lembra quando eu falo de saúde, a questão de prevenção, promoção e tratamento de doença, mais ou menos isso que está dito aqui, resta muito prejudicado, né? Os estupros e as demais violências sexuais precisam passar a constituir efetivamente um tema central nas agendas estaduais e nacional de políticas de segurança pública. É preciso atingir um patamar de produção de informações confiáveis para que futuramente possamos almejar discutir a redução dos estupros, como fazemos nos outros crimes, como roubos e homicídios, né? Então é preciso gerar dados e informações confiáveis sobre isso. Apesar das alterações legislativas fundamentais, o estupro ainda é cercado por um profundo silêncio institucional. Quantas vezes vocês comentaram, por exemplo, essa aula assim de forma um pouco mais aberta? Vocês pesquisam, conversam? Não sei se já presenciaram algo. A amplitude inédita das informações publicadas nessa edição do anuário reflete um esforço de provocar reflexões e de subsidiar políticas capazes de romper com o silêncio. Romper com o silêncio. Olha que interessante, poderia até ser um texto-circuito aqui, um título retomando aí um final de texto. Por exemplo, fechando lá na frase final da voz, aí tu comete a voz com o silêncio, e num dos argumentos tu utiliza essa questão da subnotificação. Só estou dando um tipo de argumento, vocês podem utilizar vários que eu trouxe na aula. Então, algumas intervenções. Divulgação das leis, a efetivação delas, né, com fiscalização, denúncia, a denúncia seus diversos parâmetros, né? A questão de educação, partir de casa, ou como a escola pode interceder como a escola pode intervir nessa questão, né? Escola fundamental, ensino médio,
questão da prevenção, promoção e tratamento de todas as questões. Lembra quando eu falei da questão da psicologia, das questões de efeito de saúde mental nisso? A penalização dos agressores é uma outra questão aqui importante, né? E o uso das mídias para o debate do tema, então é uma outra opção. É claro, ao longo da aula eu fui mencionando uma série de intervenções, né? Aqui é só um pequeno resuminho. Ufa! Bastante coisa. Espero que tenha ajudado. Como eu disse no início da aula, essa é uma aula complexa. Né? Não é uma aula simples, é uma aula difícil de ser feita, de escolher quais tópicos abordar, qual vai ser o tipo de abordagem para cada tópico, né, que eu elenquei. Quais são os tipos de argumento que vocês podem utilizar, cuidar para não iniciar e não fazer fuga ao tema, né? Ainda que esses tópicos estejam conectados, eu trouxe na aula de uma forma um pouco mais completa, porque eu não achei pertinente dissociar essa questão de violência, de gênero, de violência doméstica, de estupro e de feminicídio, a questão do abuso sexual, da questão do assédio sexual eu também trouxe um pouquinho. Alguns grupos eu acabei tendo que deixar um pouquinho de lado e focar mais na questão da mulher, uma vez que os dados nos demonstram maior porcentagem nisso. Trouxe algumas pesquisas, nessa aula eu trouxe muito dado, não costumo trazer tanto dado, mas eu trouxe para justamente, como há uma carência em relação a essa discussão e esses dados, trouxe dados atualizados, 2020, 2019, trouxe aquele também do IPED de 2014, para a gente ter uma boa base em relação a isso. Tá? Essa é uma aula importante, num eixo que eu acho que é muito importante, a questão da violência contra a mulher. Não sei se vai cair, e não me importa muito se vai cair, na verdade. Eu acho que também o papel das aulas aqui é que vocês possam aumentar a capacidade argumentativa de vocês, independentemente do tema que cai. Independentemente do tema que cai. Porque talvez não caia esse tema especificamente de violência contra a mulher, uma vez caiu há pouco tempo no Enem. Mas pode cair uma outra questão que faça algum link com violência contra a mulher. E bem, se não cair, não me importa. Acho que é mais importante a gente discutir essas questões como eu discuti na aula de hoje. Certo? Então é isso. A aula acabou. Obrigado pela paciência, sei que foi difícil, mas fechamos. Um abraço e até a próxima.